E você pode ficar a par de muita coisa que você já aprendeu aqui e pode ver mais ainda, tá bom? Muito bem. A palavra quer falar ao seu coração. No livro de Apocalipse, capítulo 6, apenas alguns versículos. Capítulo 6, a partir do 12. Diz assim: Vi, quando ele abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, o sol escureceu, como saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes, derrubado da figueira por um vento forte. O céu recolheu-se como um rolo, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam os montes e rochedos, e diziam: caia sobre nós, e escondeu-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Que Deus nos abençoe. É o sexto selo, meu irmão. Vamos lembrar? Rapidinho. Lembre-se que tudo aqui é rapidinho, por causa da televisão, né? Horário de televisão é um horário rápido. Olha, já abrimos o primeiro selo, quer dizer, já estudamos. Primeiro selo, cavalo branco. Segundo selo, cavalo vermelho. Terceiro selo, não é verdade? Cavalo preto, que é o versículo 5. Quarto selo, o quarto selo, que é o cavalo amarelo. O quinto selo, você pode observar versículo 9 aí, abriu o quinto selo e vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos. Agora estamos no sexto selo. Nós pegamos os selos, não é verdade? Identificamos suas interpretações e aplicamos nossa vida na atualidade e no nosso contexto. Agora eu gostaria que você se ligasse no sexto selo, tá bom? Digo no sétimo selo, sexto selo, perdoe. Eu queria que você se ligasse agora. Esse sexto selo, o que quer dizer isso? O que é que esse sexto selo quer mostrar para a gente? Vamos lembrar? João, apóstolo, arrebatado até o terceiro céu, e lá João vê a revelação das últimas coisas. O que aconteceria? Revelação. Então, o nome de revelar é o que vai acontecer. Por isso que dá o nome de Apocalipse, que vai ser revelado. Então, nós encontramos então João mostrando para a gente coisas que vão acontecer. Mas antes disso, eu quero lembrar você uma coisa. Eu quero lembrar que a nossa campanha de missões estaduais, ela está já a todo vapor. Você sabe que o tema da nossa campanha é Eu Creio. E a irmã Sueli, a promotora de missões, educadora, ela está postando em vários grupos aí, anúncios, artigos, fotos, mostrando que a campanha está de pé, que vai ser uma campanha diferenciada, mas vai ser uma campanha totalmente voltada para as mídias, as redes sociais. Então você pode guardar no teu coração que a campanha de missões estaduais, nós estamos empolgados com ela, e no mês de agosto, provavelmente no segundo domingo, ou vamos dar uma olhadinha ainda, vamos anunciar, o terceiro domingo, nós vamos levantar a oferta de missões estaduais, tá bom? Vamos juntos. Então, abri o selo. E aqui João faz a gente compreender
claramente que ele está falando, está revelando coisas que não podem ser ignoradas pela humanidade. Aqui está a verdade. Ele está dizendo, são coisas que não podem ser ignoradas. São coisas que vão acontecer. Aqui está o julgamento final, que é um julgamento inevitável. E esse julgamento, que é o sexto selo, ele vem com sinais de catástrofes naturais. E você vai ver que ao abrir o sexto selo, você encontra a primeira catástrofe. Ele está dizendo, primeiro, ele diz assim, haverá um grande o quê? Terremoto. Um grande terremoto. E é bom lembrar que essa questão de terremoto, você vai dizer assim, pastor, já tanto terremoto que já aconteceu aqui, e eu vou dizer para você, muito mais antigo já houve. Há uma história bíblica também, um relato, que a cidade de Sardes, Filadélfia e Laodiceia, essas três cidades sofreram um grande terremoto. E essas cidades foram devastadas completamente. Naquela época. E ali a gente percebe que não vai ser um terremotozinho. O texto está dizendo que vai ser um grande terremoto. Se você for observar aí, você encontra no capítulo 6, versículo 12, essa explicação. Vi quando ele abriu o sexto selo e houve um grande. Essa expressão é para mostrar a ênfase de que não vai ser um terremoto normal, mas vai ser sim um grande terremoto. Mas o texto também está mostrando que o sol escurecerá e a lua deixará de dar o seu brilho. Diz também o texto, nessa abertura do selo, que as estrelas caem por terra e o céu vai desaparecer. A passagem está dizendo claramente que haverá também mudanças de montanha, as ilhas serão todas modificadas. Então, haverá uma mudança na estrutura natural. Tudo vai ser, então, devastado. E aqui João está mostrando para a gente que vão ser coisas que nossos olhos estão acostumados a enxergar, acostumados a ver. E aqui João está dizendo assim, preste bem atenção que este selo mostra o juízo de Deus. Mostra como o universo inteiro há de ser afetado e a terra passará por uma mudança completa. Ele está mostrando nesse texto, neste selo, que as coisas vão acontecer diante dos olhos, para que todo mundo veja. Dentre elas, o que chama muito atenção, e é muito propagado aqui, é quando ele fala do terremoto, que esse terremoto vai ser um abalo universal. E aí eu fico pensando, com tudo isso que ele está falando nesse texto, alguém interpreta que são os pequenos terremotos, como aquele terremoto que teve no México, como os acontecimentos que nós tivemos recentes. Mas ele está mostrando aqui é que há uma ideia de algo muito maior do que aquilo que nós já vivemos e já passamos. Mas terremoto proferido pelo nosso mestre Jesus Cristo, no seu sermão profético, Jesus disse que haveria terremoto. Então, é algo que todo mundo, ser humano em plena consciência, quando ouve que soube de um terremoto, eles lembram logo da volta de Jesus Cristo. Então, dá para entender, e alguns interpretam, que quando há um terremoto, é a volta de Jesus. Pode observar se não é assim no dia a dia. Quando há um abalo enorme, alguém então diz assim,
parecia até a volta de Jesus. Então, há uma associação inconsciente de que terremoto é a vinda de Jesus. Então, se você agora olha no texto bíblico de Apocalipse, capítulo 6, ele está dizendo que haverá um grande. E se é grande, ele está dizendo que vai ser universal. E se vai ser universal, todo olho e todo ouvido ouvirá os ouvidos e verá os olhos acerca desse grande terremoto. Do mesmo jeito, ele fala que o sol se tornou negro, como um saco em uma tradução diz assim, como um saco de crina, ou um saco de silício. O que é isso aqui? Quando ele usa esse termo, ele está dizendo que o sol deixará de brilhar. É o segundo acontecimento na abertura do céu. Esse sol deixará de brilhar. Alguém pode dizer, vai ser um eclipse. Não tem nada de eclipse. É sol que vai deixar de brilhar mesmo. O texto bíblico mostra também, com a língua original do texto, que aqui está a ideia de que quando o texto diz, o sol se torna negro, como um saco de crina. E o que é crina? Crina é aquele tipo pelo, aquele cabelo que os animais têm. Então o cabelo, por exemplo, do cavalo. O cavalo tem aquele que nós chamamos de cabelo. Então aquilo ali, quando junta bastante, e os judeus faziam muito isso, eles juntavam aquilo ali e fazia tipo saco. Só que eles usavam muito aquilo ali para se cobrir, dizendo que queria arrependimento diante de Deus. Então o texto diz, o sol se tornou negro como um saco de crina. Como quer dizer? Que a escuridão do saco nos leva a entender que o sol vai escurecer, convidando a todos a estarem debaixo de um saco de crina, buscando arrependimento em Deus. Mas só que essa busca de arrependimento vai ser tarde. E eu vou mostrar para você por que, pastor. Por que vai ser tarde, pastor? Mas se o povo está se arrependendo, mas por que vai ser tarde? Vai ser tarde demais. Pois Isaías, no capítulo 50, versículo 3, já nos ensina claramente acerca do arrependimento e acerca porque Deus não ouvirá mais essas pessoas. Por quê? Primeiro, diz o texto, eu visto os céus de negridão e lhes ponho silício por sua cobertura. Aqui é Isaías 50, versículo 3. Aqui está dizendo, as pessoas, diante dos acontecimentos, vão estar também de luto e vão se vestir de saco de crina para demonstrar tristeza, para demonstrar arrependimento. Mas isso aí já vai ser tarde, porque ali já está o julgamento. E é por isso que o texto está dizendo assim, e os reis da terra, e os grandes homens, e os generais, e os ricos, os fortes, e cada escravo, e pessoa, e livre, se esconderão. Está vendo? Porque no dia do julgamento, essas pessoas vão querer agora se arrepender, e aí vai ser tarde demais. E eles vão correr. É como se dissesse, eu vou buscar o saco de Krishna, porque o saco me leva ao arrependimento. O saco vai fazer com que Deus veja eu arrependido e Deus não venha me julgar. Só que nesse texto está dizendo que aí vai ser tarde. E aí, tanto quando ele diz assim, homens, grandes homens, generais, rico, forte, escravo, ele está dizendo, todo tipo de ser humano,
todo tipo de ser humano que vai querer buscar esse arrependimento, já vai ser tarde demais. Observe, a mesma coisa com o anúncio da arca de Noé. Lembra? Noé constrói a arca e diz para o povo: olha, Deus vai destruir. Olha, a terra vai se encher, haverá um grande dilúvio. E o povo diz: está louco, Noé, deixa isso para lá, que vai nada, Noé. E aí bateu a chuva, começou, e aí o povo: Noé, abre a arca, Noé, queremos entrar. E então já era tarde demais. Então a gente precisa entender que tanto o livro de Gênesis como o livro de Apocalipse, eles estão anunciando que haverá também um juízo. O juízo no livro de Gênesis. Haverá. Se arrependam. Não quiseram se arrepender. No livro de Apocalipse, olha a abertura dos selos, arrependam-se, os cavalos já estão aí. Não quiseram se arrepender, não quiseram. Aí você vai ver na sua Bíblia. E diziam as montanhas. Observe aí, olha o que está acontecendo aí, olha. Versículo 15. E todo homem livre, versículo 16, e dizia os montes e rochedos: cai sobre nós. Olha aí, ó. São pessoas correndo do juízo de Deus, pedindo para que Deus o livre, querendo se esconder de Deus, querendo buscar um livramento. Meu querido, aí é tarde demais. O texto é: caia sobre nós e esconde da face daquele que se assenta no trono do Cordeiro. Eu quero dizer para você que o profeta Oséias, ele anunciou que a cidade de Israel, o povo de Israel seria destruído. E quando o profeta Oséias anunciou que o povo de Deus seria destruído, ele escreveu no capítulo 10, versículo 8, diz assim um texto: e os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos, espinhos e cardos crescerão sobre os seus altares, e dirão aos montes: cobre-nos, e aos outeiros: caia sobre nós. Oséias estava dizendo essa profecia contra o povo de Israel. E agora você está vendo Deus, Jesus, no livro de Apocalipse, você está vendo que Deus está revelando a João que no final dos tempos as pessoas vão dizer assim: olha, caia sobre nós os montes, para que a gente morra e a gente não veja o juízo de Deus. Aí eu quero te mostrar algo também. De Oséias para Apocalipse, os lábios de Jesus também disse essas palavras. Talvez você não saiba, mas quando Jesus estava carregando a cruz, indo para o Gólgota, Jesus citou essas palavras, as palavras de Oséias, estas palavras que João citou. Mas Jesus citou as palavras de Oséias no capítulo 23, versículo 30, porque as mulheres estavam chorando, a Maria Madalena, Marta e outras mulheres estavam chorando vendo Jesus ali, né? Aí Jesus para, no momento que está carregando a cruz, e cita, pode observar na sua Bíblia, Lucas 23, 30, então começarão a dizer aos montes: caia sobre nós, e os outeiros: cobre-nos. As palavras de Jesus. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque Jesus estava dizendo: preste atenção, povo romano, observe, vai cair sobre vocês o julgamento. E caiu. Todo mundo sabe que o templo de Salomão foi destruído. Todo mundo sabe que os judeus foram massacrados por Hitler. Caia sobre nós. E agora essa mesma palavra, o Apocalipse está dizendo para os nossos dias.
Abra os olhos, nós estamos vivendo o julgamento, nós estamos vivendo o juízo final. É tempo de se converter, é tempo de buscar a Deus. É tempo. E aí eu concluo com esse texto que diz assim no versículo 17. Porque o grande dia, a ira deles chegou. E quem é que pode resistir? Está na sua Bíblia. É o último versículo do capítulo 6. E aí, chegou o grande dia, o dia da ira deles. Quem pode resistir? Quem pode resistir? É Deus querendo que o povo se arrependa, querendo que o povo honre o nome dele. É Deus querendo que o povo veja o sacrifício dele, e o povo prefere a desobediência, a vergonha. E o que vai acontecer, pastor? Mas para aqueles que buscaram a Deus, aqueles que se arrependeram, aqueles que vivenciaram um momento difícil, estão agora na presença de Deus. E aí tem uma promessa para mim e para você. E a promessa está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, que diz assim: e um dos anciões me perguntou: estes que trajam as compridas vestes brancas, quem são eles? E de onde vêm? Aí vem a resposta. Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Dize-lhes: estes são os que vêm da grande tribulação e levaram, não é verdade, as suas vestes, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Uma tradução aqui diferente. Claramente, tradução para aqui, ó, me entregou. Versículo 14. Claramente. E ele respondeu: meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação. Lavaram, observe que palavra, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Para estes não haverá o juízo, porque eles já foram arrebatados, levados para a presença do Senhor. Meu querido, seja fiel, continue sendo, e é este Deus que há de te abençoar. Que Deus, o Todo-Poderoso, nos abençoe. Amém. Quero encerrar dizendo para você que domingo estaremos aqui, de novo louvando a Deus, clamando, orando e suplicando. Lembrando também que nós estamos à sua disposição. Quero abençoar a escola bíblica online, todas as escolas, jovens, as mensageiras que já se reuniram hoje, os homens, as mulheres que se reuniram ontem, não é verdade? Quero mandar um beijo gostoso para todas as crianças e oro a Deus para que vocês continuem na presença do Senhor. Crianças, faça o dever, estude, sua aula online é importante para você. Agora, encerrando, segunda-feira você não pode perder. Nós vamos ter o nosso culto administrativo segunda-feira. Pela primeira vez na vida, um culto administrativo online. Culto administrativo pode, tá bom? Pode se fazer. Ceia não vejo com base bíblica para isso, tá bom? Vamos orar? Então você vai receber o link, baixe no seu tablet, no seu notebook, o Zoom, o aplicativo Zoom, e o pastor vai dar o link para a irmã Tina, e ela vai botar em vários grupos, você em casa mesmo, sentado, você abre, e ali, às 19h30, vamos começar na segunda-feira. Vamos orar. Muito obrigado por tudo, Senhor.
pelos louvores, pelas vidas que vieram aqui e porque entendemos mais uma vez que o Senhor não faz nada por acaso. Sempre o Senhor tem um propósito. Nos dá um retorno à tua presença, abençoe a todos e que lá no final, Deus, no final do túnel, a gente enxergue a luz de dias melhores, de mudanças na nossa igreja, na nossa cidade e em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.